Amém? Amém. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor nessa noite. Amém. Quero deixar aqui uma palavra que o Senhor nos dá nessa noite no livro de Lamentações. Lamentações capítulo 3, para a nossa meditação, que vai dizer assim: a tristeza de Jeremias. Ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar para Deus, para obter misericórdia. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim, de contínuo a mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos, edificou contra mim e cercou de fel e de trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair, agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Armou seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins a flecha da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia fartou-me de amargura, saciou-me de abismo. Aleluia. Glória a Deus, né? Essa aqui é a oração de Jeremias, né? Ele escreveu o livro de Lamentações e ele começou a clamar e lamentar, não só pela vida dele, mas também pela vida de um povo a qual ele orava dia e noite. Aleluia. Jesus chegou uma situação que ele começou a chorar mesmo, como uma criança de colo. Tanto é que a Bíblia vai dizer que colocaram o nome dele de profeta chorão, de tanto que ele chorava pelo povo. Aleluia. Então ele lamenta, ele fala, aleluia, Deus. E lá no finalzinho, no 22, vai dizer: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperei nele. Né? Então, Jeremias, ele chegou uma hora que ele começou a chorar. Jeremias, ele orou muito, ele passou por muitas lutas, por muitas dificuldades. Jeremias foi jogado no calabouço porque ele pregava duro, porque ele falava a verdade, eles não queriam ouvir. E Jeremias foi aquele profeta que foi muito provado. A Bíblia vai dizer no capítulo 3, a epígrafe do texto vai dizer que a tristeza de Jeremias. Ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar para Deus para obter misericórdia. A tristeza de Jeremias foi tão grande pelaquele povo. Era um povo que ele pregava, era um povo que ele cuidava, né? Não somente pregava, mas ali ele era o pastor daquele povo. Na verdade, ele era como se fosse o pastor. Aleluia. Então, Jeremias, ele começa a orar, a interceder pelo povo. Mas chegou uma hora que ele viu que o povo não queria. Então, ele começa a lamentar. Em vez dele orar, ele começa a lamentar. A oração dele é um lamento. E aí ele vai falar o que aconteceu com ele por conta do povo, porque ele clamou a Deus pelo povo. E ele acabou também perecendo e pagando junto com o povo. Aí ele fala: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor. Então ele fala que ele viu. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Então Jeremias, ele passou por um momento difícil. Ele diz que Deus fez ele andar em trevas. Versículo 3 ele diz: deveras se tornou contra mim, virou contra mim de continuo a mão todo dia. Então foi por causa daquele povo a qual ele conduzia. E chegou uma hora que ele fala que Deus virou as costas para ele, que Deus ficou contra ele. E a mão do Senhor estava todo dia sobre ele, mas era para castigar.
Versículo 4 diz: fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos. Então Jeremias estava numa situação muito difícil. 5. Edificou contra mim e me cercou de fel e de trabalho. Então Jeremias ele tinha muito trabalho. A vida de Jeremias estava muito amarga. Ele fala que foi cercado de fel e de trabalho. Aleluia, Jesus. Capítulo de número, versículo 6 diz: assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito tempo. Então Jeremias ele viu, né? Ele viu o lado escuro. Aleluia. E versículo 7 diz: circunvalou-me e não posso sair, agravou os meus grilhões. Então ele chegou numa situação que ele se encontrou preso, ele não podia mais sair daquela situação. Versículo 8 diz: ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Então, ou seja, ele diz que quando ele gritava e clamava, Deus também não ouvia ele mais. Aleluia, Jesus. E quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vê que a gente passa por algumas coisas. E quando a gente clama, Deus responde. Jeremias, Deus não estava mais respondendo Jeremias. Deus deixou aquele povo por um bom tempo sem resposta. Deus provou aquele povo de uma forma que aquele povo ficou sem ouvir a voz de Deus por um bom tempo, por causa do pecado, por causa da idolatria, porque Deus ele avisa antes e ele já tinha enviado vários profetas, inclusive Jeremias. Mas o povo não deu ouvido, então Deus começou a virar as costas para aquele povo. A Bíblia fala, tem uma passagem lá no Jeremias, fala que Jeremias, quando ele vê que a situação está difícil, ele começa a clamar pelo povo. Chegou uma hora que Deus falou: Jeremias, não ore mais, não clame mais, não busque, que eu não vou ouvir. Jeremias entristeceu muito, porque se tem uma coisa, aleluia, Jesus, que o crente que ora, que gosta, é de você ver a voz de Deus, de você ouvir a voz de Deus. E quando você ora, a hora que você não escuta, você começa a dizer: o problema sou eu, o que está acontecendo? E Jeremias começou a achar que também o problema era com ele, porque Deus já não estava mais ouvindo a oração dele. Mas o próprio Deus falou para ele: Jeremias, não ora, porque eu não vou ouvir. O povo está me causando mal, está me entristecendo muito. Então Jeremias já sabia que era por causa do pecado do povo que Deus não está ouvindo ele mais. Então ele fala que Deus virou as costas para ele. Aleluia, Jesus. Versículo 9 diz: circunvalou os meus caminhos como pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijo. Aleluia. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaço, deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Ou seja, Jeremias ele ficou quase que como Jó, né? Se a gente for olhar para a história de Jó, aí a Bíblia vai dizer que Jó, no capítulo 1, vai dizer que Jó era um homem temente, 3 qualidades: temente, sincero e que se desviava do mal. Mas Jó passou por todas as tribulações que talvez nós não passaria sem reclamar, sem murmurar. E Jó passou por todas essas coisas. Mas a Bíblia também fala, as pessoas falam que Jó não murmurou. Sim, ele não murmurou, mas ele também lamentou. Assim como Jeremias. Jó ele não murmurou, mas ele lamentou. Jó lamentou. Aí as pessoas só falam aquela parte que Jó era um homem temente, sincero a Deus, que se desviava do mal. Sim. E aí quando a gente olha pra gente e fala assim: mas então eu sou tão ruim, porque Jó, eu não sou como Jó. Na verdade, nenhum de nós conseguimos ser como Jó. Aleluia, Jesus. Mas teve uma parte da Bíblia que Jó também lamentou. Jó lamentou por ter nascido. Jó pediu a morte. Jó disse para a mulher: nu eu vim, nu eu voltarei, mas bendito seja o nome do Senhor. Sim, ele falou, mas ele também pediu a morte. Então as pessoas só pregam aquela parte boa, esquece de pregar as outras partes. Então muitas das vezes nós ficamos sem entender. Aí por isso que muitas pessoas saem da igreja e não voltam mais, porque acham que você estar na igreja é você ser perfeito.
Você está em Cristo é você não errar e não pecar, não. Você está em Cristo é você ser uma nova criatura, mas você continua sendo pecador. Mas se você for olhar para a parte que o povo prega de Jó, que fala somente que Jó foi um homem sincero, temente a Deus, desviava do mal, que Jó era... Na verdade, o povo prega como se Jó fosse um santo. Mas Jó era um homem como nós, pecador, né? O único que veio à terra e que não pecou foi Jesus, os outros todos pecaram. A Bíblia fala que por conta da lei, nós nenhuma carne se salvaria, nós estávamos todos destituídos da glória de Deus, nenhum fez o que Deus mandou, o que Deus guiou para que visse na terra, nenhum foi capaz, porque era pecador. Só Jesus que veio e cumpriu e foi até o fim, os outros nenhum. Inclusive Jó, ele não pecou, mas o filho dele pecava o tempo todo. E a Bíblia falava que todas as vezes que o filho dele saía, ele ia lá, oferecia para Deus uma oferta em gratidão e pedindo perdão pelo pecado do filho. Então, de uma certa forma, aquele mal vinha sobre ele também. Porque se estava vindo sobre o filho dele, ele não tinha controle sobre o filho dele. Então, aquele mal, de uma certa forma, veio para atingir ele. Quando tocou no filho dele, tocou nele, né? Não tanto pela fazenda, pelo que ele tinha, mas tocou na família, tocou nele. Então, inclusive ali, com certeza ele deve ter tido uma depressão, não muito forte, mas uma pessoa que perdeu tudo que ele perdeu. Inclusive perdeu seus filhos, todos eles mortos. Com certeza Jó lamentou, não tem como as pessoas falarem, não, Jó lamentou sim, assim como Jeremias, como Elias. Então as pessoas, muitas das vezes os pregadores, eles só pegam aquela parte boa, eles não pregam totalmente como a Bíblia ela é, né? Eles não pegam aquela parte que fala que os homens pecaram, só pega assim, Davi matou o gigante, Davi venceu, mas não fala que Davi pecou, que Davi adulterou. Então as pessoas que estão lá fora pegam somente e olham para aquela parte que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que Davi era um homem bom, e eles se sentem muito mal. Não que o pecado não é mal, o pecado é mal sim, mas aqueles que estão lá fora, eles vão espelhar em alguém que está aqui dentro. Então se eles olhar para alguém que está aqui dentro e eles veem que alguém, aleluia, totalmente perfeito, eles veem, mesmo que não somos, mas eles vão olhar para nós, eles vão ver nós como perfeitos. Mas aí no primeiro errinho que nós escorregar, palavra que nós falar, eles vão voltar para o mundo de novo. Porque nós não pregou que nós não somos santos, que nós não é Deus, mas que nós é filho de Deus, nós somos todos pecadores. Mas somente Jesus é perfeito, então nós temos que pregar a Bíblia como ela é. E eu vejo muitas pessoas, desde o começo da minha caminhada, da minha fé, que eu vejo muitas pessoas pregando a Bíblia, mas eles escolhem partes, e eles pegam aquelas partes melhores, eles não pegam aquelas partes que as pessoas sofreram, que as pessoas foram chicoteadas, as pessoas foram humilhadas, e que as pessoas levaram chibatada. Muitos não pegam aquela parte que a mulher é adúltera, não. Só pega a parte que Jesus diz, vai e não peques mais. Esquece de falar que ela, antes dela adulterar, com certeza, a vida dela não era fácil para ela deixar o marido dela lá e procurar outro homem na rua. Não estou aqui falando que era certo o que ela fazia, mas algum motivo ela tinha, porque ninguém deixa o teu marido em casa, a tua esposa vai à procura de outra, se não tem um problema, né? Então algum problema ela tinha, aleluia. Então eles não estavam olhando para o problema, eles estavam olhando para a santidade da pessoa, esquecia de olhar, aleluia, que o que levou aquela pessoa, aleluia, a cometer tal pecado, o que levou Davi a cometer um pecado. Aleluia, Davi tinha tudo, Davi estava no rei, Davi estava, aleluia, reinando. Davi era um homem escolhido por Deus desde a tua mocidade. Davi tinha tudo que ele queria, ele tinha. Aleluia, Jesus. Davi, um certo dia, olhando pela janela, viu uma mulher tomando banho. E aí Davi, o que ele foi procurar na janela? Já que ele tinha visto a mulher, o que ele tinha a fazer? Fechar a janela, ele era casado, ele tinha a família dele e a mulher também tinha, né? Aleluia. Então o que ele tinha a fazer?
sair da janela, fechar a janela, pedir perdão a Deus e voltar para os seus aposentos. Mas não, ele olhou uma vez, gostou, olhou 2 vezes, gostou, 3 vezes, gostou. E aí o olho começou, né, a se encher. Então o coração começou a bater mais forte. E a mulher, o que ela tinha também de tomar banho e com a janela aberta para o vizinho também estar olhando, né? Então isso foi uma brecha que ela deu e ele também. Então foi os dois deram a brecha. E aí ela tomando banho ali com a janela aberta, Davi viu e começou a Bíblia fala como os 10 mandamentos, ele começou a cobiçar a mulher do próximo, e esse próximo era muito próximo dele, além de ser dos dele que trabalhava com ele, era um amigo dele, então ele só tinha a esposa, trabalhava para Davi, era servo de Davi. Davi tinha muitas esposas. Davi tinha tudo que ele queria, ele tinha. O que ele tinha para cobiçar a mulher do próximo? O próximo só tinha aquela mulher, coitado, não tinha mais nada. Só tinha o trabalhinho dele. Davi vai lá, cobiça. Quando ele vê que o marido descobre, quando a mulher conta para o marido não gosta, Davi vai lá e trama a morte daquele coitado, daquele homem. Aquele homem morre, ele manda o homem sozinho para a guerra. Era para ele ir também, era para ele ir guerrear, não, ele tramou, mandou o homem sozinho, chegou lá, tramou tudo. Quando, na hora que o rapaz falou assim, e aí o que vamos fazer? Davi falou assim, olha, quando você estiver na guerra, mas ele estiver faltando pouco para vocês vencer, você deixa ele sozinho, vira as costas. Foi na hora que ele virou as costas, o outro chegou e cravou a espada nele. Então foi tudo planejado. Então as pessoas não contam essas partes. As pessoas só pregam que a vida é mar de rosa. Servir a Deus é mar de rosa. Mas não é. Esquece de pregar os espinhos. Esquece de falar que viver com Jesus é bom. Mas que nós passamos por luta, perseguições, muita angústia, muitas decepções também. Então muitas das vezes a gente vai para a igreja, mas as pessoas elas não pregam a Bíblia como ela é. Jesus disse para os discípulos assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Jesus em nenhum momento falou para os discípulos que seria fácil. Jesus olhando para os discípulos e falou assim para os discípulos, olha, aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Jesus foi passando, convidando os discípulos. Jesus, onde que ele foi passando, que ele foi convidando os discípulos, ele não falou para os discípulos, venha que vai ser fácil, não. Ele foi convidando e pregando e falando a verdade. Então os discípulos seguiam ele sabendo. Tinha uns que falavam assim, Senhor, deixa eu ali enterrar meu parente. Jesus disse, não, deixa que os mortos enterram os mortos. Ou seja, Jesus não estava falando aquilo para machucar quem estava com a pessoa morta ali na sala, não. Jesus estava falando aquilo porque tinha pessoas ali que estavam mortas espiritualmente. Então o que eles precisavam era de Jesus. Eles iam ali somente para ver o corpo, mas eles não podiam fazer nada, nem consolar a pessoa por causa da perca, eles não podiam, porque eles não tinham nada para fazer ali. Então Jesus disse para eles, deixa que o morto enterre os mortos. Vem, me segue. E ali aonde que Jesus ia passando, ele ia trazendo a multidão. Mas muitas das vezes, hoje, nos dias de hoje, as pessoas, você chega na igreja, as pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas querem ouvir só aquilo que agrada a eles. Eles não querem ouvir que para você servir Jesus, muitas das vezes você vai ter que deixar até mesmo casa. Jesus não tinha lugar certo. Jesus disse que ele não tinha, o Filho do Homem não tem lugar para inclinar sua cabeça, aonde chamava ele ia. João Batista saiu do meio da família, foi para o deserto, foi ser criado no deserto. No deserto, ele comia mel e gafanhoto. Então, a vida do ser humano que está decidido a servir a Jesus, ou que Deus chamou, ele tem renúncia. Então as pessoas não entendem. Aqui Jeremias, ele foi um profeta de Deus, que fazia a obra de Deus muito, mas ele pregava como ninguém pregava.
Ele falava para os reis que ele foi enviado para os reis, para os sacerdotes, para pessoas grandes. Então, quando Jeremias chegava, que falava que ia acontecer, que Deus estava falando, o povo dizia, é mentira dele. Vamos jogar ele no calabouço, ou ele volta atrás com a palavra dele, ou ele vai morrer. Jeremias, não, vocês podem me matar, mas a palavra que Deus mandou foi essa. E os reis queriam que Jeremias falasse que Deus estava gostando deles, que Deus estava agradando deles, e que era daquele jeito. Jeremias falava assim, não. Aí chegava outro mentindo e falava assim, não, Deus está agradando de você. Jeremias falava assim, não, o Deus que eu sirvo me falou que ele não está agradando do seu trono, não. Ele vai tirar você daí e vai colocar outro daí. Eles não gostavam, porque quem é que está no trono? Vai gostar que alguém chega. Quem é que está numa cadeira? Vai gostar que alguém que está lá fora chega e fala assim, ó, Deus mandou falar que você vai perder essa cadeira. Não vai gostar, ele vai querer matar o outro. E era isso que eles faziam, queria matar Jeremias, para Jeremias não falar o que Deus mandava. Então Jeremias foi muito perseguido. Jeremias apanhava. No outro dia Jeremias estava pregando. Jogava Jeremias no calabouço. Quando Jeremias, você vai negar Jesus? Não. Você vai parar de falar essas coisas? Jeremias, não, eu vou continuar falando. Então joga ele de novo lá dentro. E era desse jeito. E muitas das vezes Jeremias foi chicoteado. Chegou uma hora que Jeremias achou que Deus tinha esquecido, que Deus não estava ouvindo a oração dele. E aí ele disse que armaram tipo uma emboscada para ele. E ele se sentiu muito só. E armou o arco para ele, ele botou ele numa alva e ele foi o alvo. Só que aí no final ele vai dizer, no 22 ele vai dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então no final ele viu que todas essas coisas que ele passou, mas o Senhor ainda tinha misericórdia dele e do povo. E que Deus estava querendo um conserto, estava usando ele como referência naquele lugar para trazer o povo de volta para Deus. Aleluia. Então ele diz no versículo 23, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperei nele. Aleluia. Então, por mais que estava difícil a lamentação dele, o choro, as lágrimas, mas ele ainda diz que as misericórdias do Senhor não tinham fim. Que as misericórdias do Senhor era de geração em geração. E que por causa das misericórdias do Senhor, ele não tinha sido consumido. E nem o povo, porque por mais que a situação está difícil, mas nós nunca podemos dizer que é o fim. Por mais que as lutas estão grandes na nossa vida, mas jamais nós podemos dizer assim, está tudo perdido. Nós temos que falar, para Deus nada é impossível. Por mais que a gente está passando por enfermidade, a gente fala, estou enfermo. Mas eu sei que o Deus que eu sirvo é o Deus da cura. Porque quando a gente não conhece a palavra de Deus, linda, quando a gente chega na igreja por muito tempo, eu falo quando eu seguia Jesus mais tempo, que eu comecei, por muitas das vezes eu passei por muitas coisas calado. Muitas das vezes eu passei por enfermidade. Para mim, se eu falasse que eu estava doente, as pessoas não iam acreditar mais em mim. As pessoas não queriam mais ouvir a palavra que eu pregasse. Então, por muitas das vezes, eu passava por um deserto e não contava para ninguém. Hoje eu aprendi que muitas das vezes, através do meu deserto, alguém vai sair dele. Que muitas das vezes, o deserto que eu estou passando é aquilo que a pessoa está passando. E Deus vai usar o meu deserto para tirar alguém dele. Muitas das vezes, o vento que eu estou passando, eu não devo esconder que eu estou passando no vento. E também não vou sair alarmando e dizer que eu vou morrer nele, não. Você tem que saber falar. E aí hoje eu aprendi que eu não vou esconder o vento que eu estou passando. Mas eu sei que no meio do vento, quando eu estiver passando, que eu estiver pregando, eu sei que aquele que está lá no vento, através do vento que eu estou passando, ele vai receber. E eu também acabo recebendo, por quê? Porque eu não escondi, eu não omiti, mas também eu preguei a verdade para ele. Porque tem pessoas que estão lá fora, olham para a gente como um santarrão. Muitas pessoas acham que a gente não cai, que a gente não cai, que a gente não adoece, que a gente não falha. E quando eles vêm por causa da gente, eles não ficam por causa da gente. Mas quando eles vêm por causa do Deus que a gente serve, eles permanecem. Porque em vez de eles nos apontar, eles vão nos ajudar. E aí eu vejo assim hoje, eu aprendi muito, com Jesus eu aprendi muito que tem coisas que vêm na nossa vida, o Senhor mesmo me falou, não foi ninguém, que foi para a glória dele.
Então o Senhor diz, prega a minha palavra, ou no vento, ou na luta, na enfermidade, usa a tua enfermidade para pregar a minha palavra. Eu já orei por pessoas, eu enferma, a pessoa receber a cura e eu não. Aí eu falei, Senhor, mas por que o Senhor está mandando que eu enfermo, ore por pessoas? O Senhor fala, não importa, o que importa é que eu quero que você ore por alguém. E quando você estiver orando por alguém, eu te curo. E aí o Senhor tem falado muito ao meu coração. E como Deus estava usando Jeremias no meio do calabouço, no meio dessa tempestade, mesmo ele ali dentro, lamentando, mas Deus estava ali. E ele não omitiu, ele não escondeu que ele estava passando por esse grande deserto. Tem pessoas que estão no fundo do poço, crente, mas não tem coragem de pedir uma oração para você, nem de pedir ajuda, e fica ali morrendo. Quando está nas últimas, aí que você vai saber que estava com doença, que estava com isso, estava com aquilo. Aí, às vezes, nem dá tempo mais você levantar uma intercessão, nem um jejum, nem clamar. Porque a pessoa fica escondendo uma coisa que sei que a gente não pode estar contando para todo mundo. Mas o Senhor diz que as nossas necessidades nós temos que contar para os santos, né? Então, se você está passando por uma necessidade, vai lá, conversa com o irmão, com a irmã, conta, para que a gente possa estar intercedendo, porque a gente sabe que nós temos um adversário que dia e noite luta contra a nossa vida, e muitas das vezes nós não vamos conseguir sozinhos. Por isso que existe a igreja, por isso que existe esse povo, é a união faz a diferença, né? Nós somos toda uma família. E eu tenho aprendido muito no vento, na tempestade, e muitas das vezes eu passando por luta e o Senhor me usa, pela misericórdia de Deus. Esse rapaz mesmo, eu estava pensando com ele hoje de Curitiba, ele, no meio de uma luta eu estava passando e Deus me usou, eu contei o meu testemunho para ele, e Deus tirou ele de um vale da sombra da morte. Hoje ele estava falando comigo e agradecendo a Deus pela minha vida, e falando que hoje ele me tem como uma mãe, como uma irmã, como uma amiga, porque na situação que ele se encontrava era o fundo do poço, mas através do meu testemunho Deus levantou ele. Então a gente não pode olhar para as lutas da gente, deixar de fazer o bem para alguém, porque nós estamos na luta. Nós temos que olhar para aquele que é dono da luta, que no meio da luta, às vezes ele quer nos usar ali. Às vezes o Senhor ele quer